Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês, um casaca no coração, sem demoras. Vamos lá pro vídeo. Se você sentir aí no coração de se inscrever no seu canal e deixar o joinha, fique à vontade. Meus amigos, vamos falar de Vasco da Gama e Goiás, compra do Benítez. Vamos falar aí também sobre o Henriquez, que ingressou com uma ação na justiça em face do Vasco. E vamos falar aí sobre o Levenciano, mais uma vez, certo? Vamos lá, meus amigos. Vasco da Gama e Goiás. Após a vitória contra o Caracas da Venezuela na noite passada, o Vasco da Gama volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Vasco terá um compromisso muito importante contra a equipe do Goiás lá no estádio da Serrinha às 20h30 no domingo, referente à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui o Vasco da Gama fez 16 partidas no Campeonato Brasileiro, está na 17ª colocação, são 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Vasco da Gama não vence há 7 partidas no Campeonato Brasileiro. E o Vasco pega o lanterna, o Goiás, que está com 11 pontos. Uma baita chance para a gente conseguir a nossa reabilitação. Mudanças na equipe, a gente sempre fica na expectativa para ver se o Neto Borges começa a jogar. A expectativa aí do Ricardo Graça voltar como titular e até mesmo Thiago Reis ter condições aí de barrar o Ribamar. E meus amigos, Benítez e Cano devem ficar aqui no Rio de Janeiro, intensificando aí o quadro médico para ter condições de viajar na próxima quarta-feira e estar à disposição para o jogo contra o Caracas, certo? O Vasco tem que vencer, o Vasco precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. E tomamos conhecimento hoje que a arbitragem será do senhor Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais, e o VAR vai ser o José Cláudio Rocha Filho. O Vasco tem que tomar cuidado com essa situação do VAR, porque ontem o Vasco foi prejudicado sim, mais uma vez na Copa Sul-Americana, um pênalti que o juiz deixou de dar. Meus amigos, com relação ao Benítez, antes da apresentação da proposta oficial, o Independente da Argentina não levava muita fé de que o Vasco teria bala na agulha para comprar o Benítez. Porém, depois de alguns ajustes em relação à oferta inicial, o Vasco da Gama sinalizou com valores que surpreenderam aí os dirigentes argentinos. O Vasco aumentou aí com relação à primeira proposta e a gente pode ter novidades, certo? O Independente, irredutível em relação ao preço, quer 4 milhões de dólares, que é cerca de 22 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos estipulados na multa rescisória do Benítez. O Vasco da Gama vai pagar o valor integral, mas não à vista como pretendia inicialmente o clube de Avejaneda. O Vasco vai fazer um parcelamento e tudo indica que nos próximos dias vai estar sacramentada a venda do Benítez para o Vasco da Gama. Enquanto isso, em São Januário, o Oswaldo Henriquez ingressou com um processo
em face do Vasco da Gama. O Vasco recebeu um novo processo aí na Justiça do Trabalho. O Oswaldo Henriquez está requerendo R$675 mil durante o período que ele atuou aí no Vasco da Gama, entre salários atrasados, multa rescisória, FGTS não recolhido, enfim, foram 43 partidas de Henriquez no Vasco da Gama, sendo 19 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. E ele só fez um gol com a camisa do Vasco. Essa é a gestão do rumo certo do senhor Alexandre Campelo. O senhor Alexandre Campelo mentindo para você, torcedor do Vasco, dizendo que ele pagou tudo, deu calote em todo mundo, parcelou salários e vão vir mais ações aí. Prova que ele não pagou a ninguém. Meus amigos, com relação aqui ao Levenciano, o Vasco precisa de instabilidade. O Vasco não pode, gente, certo? Ter um jogador cobrando 675 mil na justiça, enquanto em contrapartida você faz um investimento de 22 milhões em outro jogador. Nosso clube precisa ficar organizado e o único que tem capacidade para isso é o Levenciano. O investidor, ele almeja ter retorno com o investimento. Ele almeja ter lucro. Se o clube não possui equilíbrio, como vai ter lucro? Por isso que ninguém coloca dinheiro no Vasco. O projeto, além de ser apresentado e ser bem visto, a pessoa tem que ter coragem. O dirigente tem que ter competência para executar esse projeto, certo? Então tá uma moda aí na internet agora, porque muitas pessoas falando de um investidor milionário aí por trás do Levenciano. Não é um não, gente. São vários. São vários. O quadro social do Vasco não precisa nem pensar. Tem um Mino Raiola, que é um agente aí, agente do Pogba, do Ibra, cara mais influente no futebol holandês. Tem o Pini Zahavi, o israelense que intermediou a venda do Neymar para o PSG. Tem o Francisco Lopes, diretor financeiro, que foi do City, do Barcelona. Até o dono do PSG, o Al-Khelaifi, já elogiou esse projeto Somamos. Certo? Então eu falei 4 aqui, 3, 5 investidores, poderia falar 10. Então chegou, torcedor do Vasco, a hora da mudança. Vamos mudar. Vai dar Vasco. E até o dia 7 a gente vai ficar aqui gravando vídeos para poder alertar que esse é o melhor, é o único caminho aí para o Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!